Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos períodos mais, digamos, caóticos e transformadores da história da Europa, as Revoluções Inglesas. Foi uma época em que um reino inteiro foi, literalmente, virado de cabeça para baixo. Tudo foi questionado: o poder, a religião e quem é que deveria mandar de verdade. Vamos nessa. Para a gente começar, vamos pensar em uma coisa bem recente. Em 2020, o mundo todo viu o príncipe Harry abrir mão dos privilégios dele na realeza. A justificativa foi que ele não se sentia protegido pela instituição. Isso leva a gente a uma pergunta fundamental, né? O que faz alguém desafiar uma estrutura de poder tão antiga, tão estabelecida, como uma monarquia? Pois é, essa mesma pergunta estava bem no centro da confusão que abalou a Inglaterra muitos séculos atrás. Antes da coisa toda explodir, o chão já estava tremendo. Sabe, a monarquia inglesa parecia uma fortaleza, mas por baixo, bem lá no fundo, existiam rachaduras. Rachaduras sociais, econômicas e religiosas que estavam abalando toda a estrutura. E que explosão, hein? A gente está falando de um processo que durou quase 50 anos. E no final, não foi só um rei que perdeu a cabeça, literalmente. Foi a própria ideia de que o poder do rei era absoluto, divino, que foi por água abaixo. E no lugar, surgiu um modelo de governo que influencia o mundo até hoje. O interessante aqui é ver como tudo se juntou para criar a tempestade perfeita. Não foi um motivo só não, foi a soma de 3 grandes crises que preparou o terreno para a Revolução. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Primeiro, a grana, ou a falta dela. A coroa estava quebrada, no vermelho, e para tentar cobrir os gastos, os reis da época, como o Jaime I e depois o Carlos I, começaram a tomar umas atitudes bem impopulares. Eles forçavam empréstimos e vendiam monopólios comerciais, por exemplo. Só que o parlamento, que controlava os impostos, não gostou nada disso. Aí começou aquele cabo de guerra político, sabe? Segundo ponto, a ascensão de um novo grupo social. A gentry. Era uma espécie de nobreza do campo, que estava ficando cada vez mais rica com terras, muitas vezes comprando propriedades que antes eram da igreja. E com mais dinheiro no bolso, eles queriam o que sempre vem junto: poder político. Eles já dominavam uma parte do parlamento e, claro, não estavam nem um pouco afim de só baixar a cabeça para o rei. E por último, mas talvez o mais explosivo de todos os problemas, a religião. A Inglaterra estava totalmente dividida. De um lado, a igreja anglicana, a oficial. De outro, os católicos, que eram vistos com muita desconfiança. E crescendo cada vez mais, os puritanos. Eles eram protestantes super fervorosos que achavam que a igreja anglicana ainda tinha muita coisa do catolicismo e precisava ser purificada. Para eles, essa não era uma briga política, era uma batalha pela alma da Inglaterra. Com tudo isso acontecendo, a Revolução explode. Mas olha, não era só uma briga do parlamento contra o rei, não. Dentro do próprio grupo dos revolucionários, tinha gente com ideias completamente diferentes sobre qual deveria ser o futuro da Inglaterra. A principal força que se opôs ao rei era uma aliança. A gente entrava com o dinheiro, com a influência política e formava boa parte do exército. Já os puritanos, bom, eles eram o coração da coisa. Entravam com a paixão, com a ideologia, com a certeza de que estavam fazendo a vontade de Deus ao lutar contra um rei tirano. Essa imagem aqui mostra bem o espírito puritano. Era um pessoal guiado por uma fé muito intensa, uma disciplina de ferro, e essa convicção toda fez deles adversários poderosíssimos da coroa. Afinal, eles não estavam lutando só por política, eles acreditavam que estavam lutando pela vontade de Deus. Só que nem todo mundo do lado revolucionário se contentava com a liderança da gentry. Começaram a surgir uns grupos mais radicais, vindos do meio do exército mesmo. Os levelers, ou niveladores, defendiam umas ideias que, para a época, eram um escândalo, tipo voto para todos os homens e soberania popular. E os diggers, os cavadores, iam ainda mais longe. Eles queriam reforma agrária e que a terra fosse de todo mundo. Esse slide aqui ilustra perfeitamente essa briga interna. De um lado, a gentry, toda arrumada, estabelecida, que queria só limitar o poder do rei para aumentar o seu próprio poder. Do outro, os radicais, tipo John Lilburne, que queriam botar abaixo toda a estrutura de privilégios. Eles se uniram contra o rei, é verdade, mas o projeto de país de cada um era o oposto do outro. E essa frase, nossa, atribuída aos levelers, ela resume perfeitamente o espírito daquele tempo. Era a crença de que a ordem das coisas não era para sempre, que pessoas comuns podiam sim virar o mundo de ponta cabeça e reconstruir tudo de um jeito mais justo. Certo. Mas e aí? Como é que essa batalha de ideias terminou?
como é que esse mundo de ponta-cabeça finalmente se ajeitou e virou uma nova forma de poder? Bom, o processo foi longo, foi bem caótico. A gente pode dividir a Revolução em 4 grandes fases. Primeiro vem a Guerra Civil, super violenta, que termina com a vitória do parlamento. Depois a Inglaterra vive uma experiência única, vira uma república, comandada por Oliver Cromwell. Só que ele morre e a monarquia é restaurada. Mas aí as velhas brigas voltam com tudo. E finalmente, a Revolução Gloriosa, um golpe meio que sem sangue, que bota um ponto final na história e estabelece o poder do parlamento de uma vez por todas. E aqui está o momento mais chocante de todo esse processo. Em 1649, pela primeira vez na história da Europa, um rei foi julgado por traição pelo próprio povo e executado em público. O mais importante disso tudo não foi nem a morte do homem, mas o que ela significou. Foi um golpe mortal na ideia do direito divino dos reis. Foi uma declaração de que, no fim, o poder vinha da lei e do povo, não da coroa. Então, qual foi a mudança na prática? Esse quadro aqui resume tudo. A Inglaterra saiu de uma monarquia absoluta, onde o rei mandava em tudo, supostamente em nome de Deus e acima da lei, para uma monarquia parlamentar. O que é isso? É um sistema onde o poder do rei é limitado por leis feitas por um parlamento. É a origem daquela famosa frase, o rei reina, mas não governa. O impacto dessas evoluções foi muito, mas muito além da Inglaterra. As ondas de choque que elas criaram ajudaram a moldar o mundo político que a gente conhece hoje. Para a gente resumir o legado, a Revolução Inglesa foi um marco. Foi a primeira vez que uma monarquia absolutista poderosa da Europa caiu. Isso criou um modelo de governo com poderes divididos, limitados pela lei. A mudança também foi econômica, porque ao fortalecer a gentry e os comerciantes, ela abriu caminho para a futura Revolução Industrial. E talvez o mais importante, as ideias de liberdade e representação que surgiram ali se espalharam pelo mundo, inspirando outras revoluções importantíssimas. E tudo isso nos deixa como a última reflexão. A Revolução Inglesa mostra que ideias muito fortes, quando se misturam com crises sociais e econômicas, podem mesmo transformar o mundo. E aí fica a pergunta, né? Quais são as grandes ideias e as grandes tensões do nosso tempo que poderiam ter esse mesmo poder de virar o mundo de ponta cabeça?